Olá, guerreira! Eu estou aqui para te lembrar que, embora você seja chamada para ser forte e corajosa, como nos diz a palavra em Josué 1:9, você é gente, você não é a Mulher Maravilha. Provavelmente você já sabe isso, mas muitas vezes a gente quer viver ultrapassando os nossos limites e não reconhecendo as necessidades que temos enquanto mulheres de fazermos pausas estratégicas, de pararmos para cuidar dos pés. Essa foi uma lição preciosa que eu aprendi servindo ao Exército Brasileiro. A palavra de Deus nos ensina em Mateus 11:28. Vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que é leve e suave, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Esse é um convite para um lugar de descanso nos braços de Deus. A verdade é que, embora sejamos guerreiras e tenhamos que saber as guerras que a gente tem que travar com autoridade, com ousadia, com graça, tão importante quanto saber quais guerras lutar é saber quais as guerras que você não deve se desgastar. Muitas dessas guerras nos desgastam desnecessariamente, tiram o nosso foco, roubam o nosso coração, a nossa alegria e tornam a nossa jornada muito pesada. Enquanto Jesus te convida para um fardo leve, aprender a viver debaixo de um fardo leve. O fardo de Jesus é leve. Isso me ensina tanto porque muitas vezes eu não respeitei os meus limites, muitas vezes na minha vida por querer parecer ser forte para todo mundo. Outras vezes nem foi para conseguir a aprovação dos outros, mas foi pelo senso de responsabilidade, de missão que eu carrego, de cuidar, de ser responsável, de ser disciplinada. Foram muitas vezes nessas horas onde eu ultrapassei o meu limite, até enfrentei alguns momentos de esgotamento na minha jornada. Eu entendi claramente, foi fazendo coisas que Deus nunca me pediu para fazer, foi dizendo sim para projetos que Deus não tinha para mim, mas às vezes a gente vai abraçando o mundo inteiro, querendo cuidar de todo mundo, se descuidando de nós mesmos. Eu anotei algo aqui precioso que eu quero ler para você. É no aquietar da alma, na confiança no Senhor, no descanso, no contentamento, que ouvimos claramente a voz de Deus. São nos dias de quietude da alma onde a gente aprende a descansar no Senhor, parar um pouquinho as nossas múltiplas atividades e ouvir, realinhar o nosso coração. Todos nós precisamos disso. É interessante que quando Deus encontrou Adão na viração do dia ali no Jardim do Éden, era um momento de pausa, de comunhão do Criador com o seu filho Adão. Do mesmo jeito que Deus tem o desejo de ter comunhão diária conosco, que o Senhor nos ensina, mais do que simplesmente um dia, o sábado, ele é um princípio. Selar, pausa, descanso. Eu lembro de uma instrução que eu recebi ao me preparar para ir para a selva, enquanto servia no Exército Brasileiro. Um dos treinadores disse o seguinte: parem para cuidar dos pés. Toda oportunidade que vocês tiverem no meio da selva, entre uma missão e outra, tirem um coturno, troquem as meias, umidifiquem os pés de vocês para que vocês consigam completar a missão inteira com os pés sem estar em pedaço. Literalmente foi isso que aconteceu, porque eu lembro que eu levei tão a sério essa instrução que eu envelopei os meus pés com uma fita de silicone e usava assim uma espécie de pomada todas as vezes que eu parava. Todo mundo estava ali fazendo outra coisa, eu estava no cantinho sentada, assim, num lugar como esse, e eu tirava o meu coturno, tirava as meias, jogava aquelas meias em algum lugar, pegava uma meia nova e seguir a minha jornada. Eu fui uma das únicas que depois de 3 dias de selva terminei com os meus pés inteiros. Eu vi companheiros de selva terminando a sua jornada com calos, com feridas profundas, porque não deram atenção a fazer as pausas necessárias na jornada. Bem, esse é um ensino para mim e para você. A palavra de Deus nos diz em Romanos 10:15, quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Isso nos fala muito. Pés falam da nossa caminhada, da nossa jornada. E às vezes a gente está tão focado em cumprir a missão, em ir até o fim, que a gente não se respeita, que a gente não respeita os nossos limites naturais, que a gente não para avaliar a maneira como estamos vivendo, a gente não faz pausas estratégicas, a gente não contempla, a gente não descansa. Quantos anos da minha vida eu me culpei, me senti péssima por descansar, por tirar um momentinho para mim, sendo que eu tinha 1 milhão de coisas a resolver e 1 milhão de pessoas para cuidar, demandas a resolver.
Sempre vai existir uma demanda a resolver, sempre vai existir alguém esperando algo de você, mas é você que, cheia de sabedoria estratégica de Deus, sabe amar a si mesma, cuidar de si mesma, para que você possa ter os teus pés, estar inteira para completar a sua jornada. Outra coisa que é interessante que você aprenda, e eu conto um pouquinho nesse capítulo sobre a história de Elias, como que Elias foi quase como o Superman de Israel, e ele mesmo entrou num quadro depressivo, de tristeza, depois de uma grande opressão vinda da parte de Jezabel. Elias pediu a morte, Elias se colocou debaixo de um pé de zimbro, e é interessante que debaixo de um pé de zimbro, só uma curiosidade para você, que eu sei que você vai ler aqui, aquela árvore que ele pediu para morrer, que ele se colocou debaixo, foi exatamente uma árvore medicinal. Às vezes a gente acha que é o fim e Deus está nos curando e dizendo: filho, eu estou em sol, come esse pão aquecido em brasas quentes, o pão da vida que é Jesus, o relacionamento fresco com o Espírito Santo. Isso vai te sustentar para que você conclua a tua jornada, que ainda é longa. Era o que o anjo do Senhor, ali uma própria tipificação de Jesus, estava aparecendo para Elias e dizendo para ele: come pão aquecido em brasas quentes, descansa, esteja debaixo dessa árvore que você achou que era um decreto de morte e é debaixo de uma árvore medicinal que você curiosamente foi parar. Olha o cuidado de Deus, a gente pensa que é o fim e o Senhor está nos provendo cura, restauração. Mas mais na frente Elias se coloca numa caverna onde ele nunca deveria ter entrado, tanto que Deus diz para ele algumas vezes: o que você está fazendo aí, Elias? Olha bem aqui para mim. Às vezes você passou tanto dos seus limites, você não se respeitou, você não descansou, você tem de fato cuidado de todo mundo, menos de você mesmo, que chega ao morte ou se coloca numa caverna, como Elias se colocou naquele momento, saindo do trilho do propósito de Deus, só por cansaço, por esgotamento, debaixo de uma pressão, de uma ameaça, ele pede a morte. Às vezes a gente também passa por isso. A gente vai aguentando tantas coisas, até que chega ao ponto que a gente fala: não dá mais para mim, Deus, me tira de fora disso, eu não quero fazer mais parte desse projeto. Eu quero te ensinar isso, para que você possa ser levantado, começar guerreira. Você vai ter que saber a hora certa de empunhar a sua arma com ousadia e autoridade. Mas me escute, a hora certa, ó, de se esconder, de ficar quietinha, esperar a confusão passar. E muitas vezes não é você que tem que estar lá no fronte de guerra, às vezes você se mete na guerra dos outros, não é não? Me conta aqui, eu sei que é, porque aqui também de vez em quando acontece algumas dessas, apesar de que eu tenho aprendido a cada dia a escolher as guerras, a buscar sabedoria. Que você possa dizer: Senhor, as guerras que eu tiver que travar, que o Senhor me encha de autoridade, ousadia, sabedoria estratégica, mas as que o Senhor não tiver para mim, por favor, não me deixa ser tola para me envolver. Você possa aprender aqui, assim como eu aprendi nessa história, e ser levantada aí para esse tempo, mulher, não desistindo até o fim. Deus abençoe você.